Você sofreu um acidente de trabalho que resultou na perda de um membro, uma perna, um dedo, parte do braço, algo que mudou completamente a sua rotina? Eu sei que não é fácil. Atividades simples como tomar banho, correr, se vestir, viram um verdadeiro desafio. E junto disso vem o medo, a sensação de impotência, de não conseguir mais fazer o que fazia antes. E aí, para piorar, muitas vezes a empresa tenta fugir da responsabilidade. Ela até finge que não tem nada a ver com o que aconteceu, ou faz de tudo para não pagar nada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que dependendo do caso, dá para pedir mais de um tipo de indenização? Não é só uma não. Tem situações em que a pessoa tem direito a danos morais, danos materiais, estéticos, existenciais e até pela perda de uma chance. E muita gente nem imagina isso e por esse motivo acaba recebendo menos do que deveria. Então fica comigo até o final, porque eu vou te explicar tudo com calma. Quais são esses direitos, quando eles se aplicam e como funciona o processo para cobrar da empresa. Tudo isso aí sem juridiquês. Eu sou a Juliana Moreira, advogada especialista em doenças e acidentes de trabalho, e eu quero te ajudar a entender os seus direitos de forma clara, prática e acessível. Antes de mais nada, a gente precisa entender uma coisa importante. A empresa nem sempre é obrigada a pagar indenização só porque houve um acidente. É preciso analisar se ela teve responsabilidade. A regra funciona mais ou menos assim. Se o acidente aconteceu por culpa da empresa, tipo assim, por uma falta de equipamento de segurança, falha no treinamento, ou até uma negligência qualquer, aí sim ela pode ser obrigada a indenizar. Mas em alguns casos, mesmo que a empresa diga que não teve culpa, ainda assim ela pode ter que pagar. Isso acontece quando a atividade do trabalhador já envolve um risco acima do normal, como acontece com vigilantes, eletricistas, motoboys, o pessoal da construção civil. Nesses casos de atividade de risco, basta provar que o acidente aconteceu durante o trabalho e que te causou um dano. Não precisa nem provar a culpa. Eu vou te dar um exemplo. Pensa no caso de um pedreiro que cai de um andaime mal protegido e sofre uma amputação. Se ele estava sem o cinto de segurança que a empresa deveria ter fornecido, a culpa é dela. E a responsabilização pela indenização aqui é clara. Agora imagina um motoboy que perde parte da perna num acidente de trânsito enquanto fazia uma entrega. Mesmo que a empresa diga que ele estava certo e que foi culpa do carro, ainda assim pode haver responsabilidade, porque a atividade de motoboy já é considerada de risco. Nesse caso, ele também pode ter direito à indenização. O ponto aqui é, se o acidente teve ligação com o trabalho e causou uma sequela grave, como a perda de um membro, você pode sim ter direito de ser indenizado. E é sobre essas indenizações que eu vou te explicar agora. E olha, muita gente acha que só existe uma indenização, tipo assim, um valor único, mas não é assim que funciona. Em casos graves, como a amputação, pode existir mais de uma indenização, cada uma com um objetivo diferente. A primeira é a indenização por dano material. Aqui entra tudo que você gastou ou vai gastar por causa do acidente. Hospital, prótese, fisioterapia, medicamentos, adaptações em casa, tudo isso pode ser cobrado da empresa. E não é só o que você gastou não, também entra aquilo que você deixou de ganhar. Por exemplo, se você ficou afastado ou teve redução na capacidade de trabalhar, pode ter direito a uma pensão mensal proporcional. A segunda é a indenização por dano moral. Isso tem a ver com o sofrimento, o impacto emocional da perda, porque ninguém consegue medir isso com precisão, mas o juiz presume que uma amputação gera um abalo psicológico. Afinal, além da dor física, vem o medo, vem a vergonha, vem a sensação de inutilidade. Tudo isso aí precisa ser levado em conta. Tem também a indenização por dano estético. Sempre que um acidente deixa marcas visíveis, como cicatrizes ou a própria ausência de um membro, a imagem da pessoa é afetada. Isso também é indenizável e pode ser acumulado com outros tipos de dano. A quarta é o dano existencial. Esse é até pouco conhecido, mas é muito importante. Ele acontece quando o acidente muda completamente a sua rotina e impede você de fazer aquilo que amava. Sabe aquele trabalhador que surfava todo fim de semana? Cuidava do jardim, brincava com os filhos e depois do acidente não consegue mais? Isso daí é o dano existencial. E por fim a gente tem a perda de uma chance. Vamos supor que você estava se preparando para um concurso ou tinha uma proposta de emprego que exigia esforço físico e por conta da amputação não pode mais seguir com aquilo. Se for comprovado que essa chance era real, você também pode pedir uma indenização por isso. Parece muita coisa, né? Mas cada uma dessas situações pode e deve ser analisada no seu caso. Beleza, agora que você
você já sabe quais são os tipos de indenização, vem uma dúvida prática. Como fazer para pedir isso tudo? Precisa de prova? Como é que funciona o processo? Sim, precisa de prova. E é aqui que muita gente acaba ficando no prejuízo, por falta de orientação. Você vai ter que mostrar o que aconteceu, quais foram as consequências do acidente e o quanto isso impactou na sua vida. No caso dos danos materiais, por exemplo, é importante aqui guardar tudo: recibos, notas fiscais, exames, laudos, receitas, tudo que mostrar os gastos com o tratamento e as limitações causadas pelo acidente. Se você vai pedir pensão por redução da capacidade de trabalho, precisa mostrar isso com laudos médicos e, na maioria das vezes, o juiz vai nomear um perito para avaliar a sequela. Esse perito é um médico de confiança do próprio juiz, que vai analisar o seu caso de forma técnica. Também pode ser necessário mostrar que a empresa teve culpa, como uma falha na segurança, uma falta de EPI, uma falta de treinamento. Nessas situações, o juiz pode até chamar um engenheiro para analisar as condições de trabalho. Isso ajuda a comprovar que a empresa foi negligente e, por isso, ela deve ser responsabilizada. Agora, se a sua atividade já era considerada de risco, como é o caso do motoboy, vigilante, eletricista, trabalhador da construção civil, não precisa nem provar essa culpa. Basta mostrar que o acidente aconteceu durante o trabalho e que você teve uma sequela. Mas, independentemente do tipo de trabalho, o mais importante é entrar com uma ação na justiça, porque só com o processo judicial é que você vai conseguir cobrar essas indenizações da empresa. E aqui vai uma dica que eu considero fundamental: procure um advogado ou uma advogada que realmente entenda de acidente e de doença do trabalho, porque essas ações são complexas, elas envolvem perícias técnicas, prazos, estratégias, e um erro pode comprometer tudo. Por isso, escolha alguém com experiência nessa área. Essa é uma das perguntas que eu mais escuto no escritório: doutora, quanto é que eu vou receber? Ou então, isso aí demora muito? E a resposta mais honesta que eu posso te dar é: depende. No caso do valor da indenização, não existe uma tabela fixa para amputação ou para qualquer outro tipo de acidente. O juiz vai analisar vários fatores, como a gravidade da lesão, o impacto na sua vida, a culpa da empresa, as suas condições financeiras, a capacidade da empresa de pagar. E, além disso, ele vai considerar se houve danos morais, materiais, estéticos, existenciais, tudo aquilo que a gente já conversou. Sobre o tempo do processo, ele também varia. Em média, uma ação como essa leva cerca de 3 anos, dependendo da cidade, da complexidade do caso, e se vai ter perícia médica, perícia técnica, audiência, recursos. É importante saber que durante o processo sempre existe a possibilidade de acordo. Às vezes, a empresa oferece um valor para encerrar o caso mais rápido. Só que esse valor ele precisa ser avaliado com calma, porque não adianta aceitar aí qualquer coisa e depois se arrepender. Por isso que é tão importante ter uma orientação jurídica de confiança, para não correr o risco de sair com menos do que você realmente teria direito. Então é isso. Agora você já tem uma visão bem mais clara sobre os seus direitos em casos de acidente de trabalho com amputação. A gente falou sobre quando a empresa pode ser responsabilizada, os diferentes tipos de indenização que podem ser pedidas, como provar os danos e até o que esperar do processo. Se você passou por uma situação assim ou conhece alguém que esteja vivendo isso, saiba que você não está sozinho. Muita gente sofre com esse tipo de acidente e acaba ficando sem orientação nenhuma. E é por isso que eu produzo esse tipo de conteúdo, para que você tenha acesso à informação de qualidade, fale a sua língua e possa tomar decisões com mais segurança. Se ficou alguma dúvida ou se você quiser compartilhar sua experiência, deixe aqui nos comentários. Vai ser muito bom trocar uma ideia com você por aqui. E olha, se você quer saber como escolher um bom advogado ou advogada para esse tipo de caso, eu tenho um vídeo só sobre isso aqui no canal. É só clicar aqui do lado que eu te explico o que observar antes de tomar essa decisão tão importante. Até o próximo vídeo.